Direto do Santuário da Divina Misericórdia, programa Vivendo uma Vida Plena. E hoje nós vamos falar sobre escolhas. Escolhas estão presentes na nossa vida. A vida está repleta de escolhas. Eu não sei se você lembra, quando antigamente nos circos a gente podia usar animais. Pois é, dizem que num circo antigo desses se soltou um leão. Imagine o pessoal correndo para um lado, correndo para o outro, o pessoal desesperado, gritando, gente pegando família, e não deu outra, deixaram um deficiente físico para trás, o sujeito de cadeira de roda, já suava, porque as pessoas saindo do seu lado, ele não conseguia se movimentar, estava preso naquele areião do circo, o leão se aproximando, ele já sentindo já a tensão do leão, e as pessoas viram que ele estava correndo risco ali, e começaram a gritar, ele ficou para trás, ele ficou para trás, o deficiente ficou para trás, o deficiente. Daqui a pouco, as pessoas correndo, o leão se aproximando, e as pessoas gritando cada vez mais, o deficiente. Daqui a pouco o deficiente gritou, pessoal, deixa o leão que decida quem ele quer devorar. As escolhas estão presentes na nossa vida, Contam também de um sujeito que foi de bicicleta comprar 1 litro de uísque no mercado. Juntou as suas economias, chegou no mercado, comprou lá o uísque mais caro que tinha. Quando ele estava indo em direção à bicicleta para voltar para casa, pensou, rapaz do céu, e se eu derrubar esse uísque aí vai ser caro para caramba. Já sei, vou fazer o seguinte, para não derrubar, vou beber tudo já. Resolvido, sentou lá, bebeu todo o uísque e voltou de bicicleta. Quando ele estava voltando de bicicleta, não deu outra, caiu 7 vezes, se arrebentou todo, chegou sem dente em casa, mas até meio feliz. A mulher falou, rapaz, por que você está feliz? Ele falou, eu estou feliz porque eu escolhi de maneira certa. Aí o que ele fez? Eu comprei um uísque, com medo que o uísque quebrasse, eu tomei o uísque antes de vir. E foi certo, porque eu caí 7 vezes na volta. As pessoas não percebem que as suas decisões influenciam diretamente as consequências na sua vida. As suas decisões, as escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente toma, influenciam diretamente quem a gente se torna e quem a gente é. Pois é. Não podemos chamar de destino as consequências das nossas próprias escolhas, diz um ditado desconhecido. Não chame de destino aquilo que você mesmo causou, aquilo que você mesmo plantou. A Bíblia diz na carta aos Gálatas que tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente semeia, um dia a gente vai colher. E aquilo que a gente tem semeado no dia a dia, as escolhas que a gente tem feito, vão fazer com que a gente se aproxime mais do homem que Deus quer que a gente seja, ou do homem que Deus não quer que a gente seja. Pois é, eu gosto de uma história muito interessante, do Edwin, John e Junius. Edwin, John e Junius eram 3 irmãos que faziam teatro e eram bem-sucedidos no que faziam. Eles lotavam os teatros, eles eram famosos, eles ganhavam muito dinheiro. Pois bem, só tem um problema. O John não gostava do presidente da época, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era contra a escravidão e o John era favorável à escravidão, ou seja, que continuasse a escravidão. E o John, infelizmente, a despeito de todo o sucesso que ele teve, ele foi o assassino do presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi assistir uma peça no Ford Theater, no Teatro Ford, e ele levou um tiro na nuca desse irmão do John. Imediatamente, os outros irmãos tiveram que parar de se apresentar, porque quem queria ver os irmãos do assassino? Imediatamente, a escolha ruim do John afetou a vida profissional dos outros irmãos. E eles não conseguiam mais se sustentar fazendo teatro. Até que coisa interessante, um dia o Edwin estava esperando um metrô. Sabe como é que funciona o metrô, né? Tem aquela plataforma e ali aquele túnel onde passa o metrô. E ele percebeu que teve um rapaz que se desequilibrou e caiu ali. E percebeu que o metrô estava vindo e ele tinha que tomar uma decisão. O Edwin arriscou a sua própria vida e salvou aquele rapaz. E que incrível, ele escolheu salvar o rapaz, perguntou para o rapaz se ele estava bem, ele disse que estava bem, em estado de choque, mas que não tinha acontecido nada. E começou a trocar uma ideia, a visitar o rapaz, até que ele descobriu que o rapaz que ele salvara era Robert Todd Lincoln, o filho do presidente falecido Abraham Lincoln.
Um salvou e o outro matou. A mesma profissão, o mesmo salário, a mesma fama, mas escolhas completamente diferentes. Um escolheu salvar a vida do filho do presidente e o outro escolheu executar o presidente. Às vezes nós temos a mesma origem, mas as nossas escolhas vão nos levar a destinos diferentes. Escolhas boas, destinos bons. Semeadura boa. Escolhas ruins, destino ruim, consequências não tão boas. Podemos ter controle sobre as nossas escolhas, mas nunca teremos controle sobre as consequências da nossa escolha. Ou seja, quando nós estamos diante de algo, nós podemos escolher fazer ou não aquilo, mas nós não podemos escolher aquilo que nós vamos colher a partir desta escolha que nós fizemos. Então o tema de hoje é bastante importante, bastante intrigante, porque às vezes a gente não tem a dimensão exata do que as nossas escolhas fazem com o nosso futuro pessoal, profissional, com a nossa vida. Escolher. O que você tem escolhido? O que você tem decidido? Para onde você tem ido? As escolhas certas não necessariamente serão escolhas fáceis. Na verdade, uma escolha certa não necessariamente é fácil. É justamente o contrário. Normalmente a escolha certa é a escolha mais difícil. Normalmente o caminho certo é o caminho mais difícil. Normalmente a resposta certa é a resposta mais difícil. Perdoar é mais difícil, é a resposta certa. Ser honesto é mais difícil, é a resposta certa. Ser constante é mais difícil, é a resposta certa. Perseverar é mais difícil, mas é a resposta e a escolha certa. Escolher acreditar é mais difícil, mas é a resposta certa. O caminho errado é fácil de trilhar. O caminho errado é fácil de seguir. E normalmente nós escolhemos não pela consequência das nossas escolhas, não escolhemos a nossa escolha porque ela nos faz bem, nós escolhemos porque essa escolha nos traz prazer, porque é bom essa escolha. Agora uma pessoa madura, ela entende que nem tudo que é bom faz bem. Uma pessoa madura entende que nem tudo que é bom faz bem. Tem coisas que são boas e não fazem bem. Escolher droga é bom, é prazeroso, mas não faz bem. Escolher beber demais é bom, mas não faz bem. Tem coisas que são boas, mas não nos fazem bem. E nós não podemos escolher pelas coisas que são boas, mas pelas coisas que nos fazem bem. Quando escolhemos o melhor, o caminho mais fácil, normalmente colheremos frustração, colheremos decepções, colheremos uma vida medíocre, uma vida abaixo da média, uma vida abaixo da expectativa para a qual Deus nos fez. Portanto, uma pessoa madura escolhe sempre pelo melhor caminho, pelo caminho do bem, por aquilo que faz bem. Um pai sabe muito bem quando ele precisa levar o filho para tomar uma injeção, não é a melhor das escolhas, é algo difícil, é algo dolorido, é algo que machuca, é algo que o filho pede para que não aconteça, mas é a melhor das escolhas, porque aquilo vai fazer bem. Aquilo não é bom, mas aquilo vai fazer bem. Decidir não é fácil, decidir é cansativo. Às vezes a gente fala, você que sabe, escolhe aí. Eu não quero escolher, porque decidir é custoso. Decidir faz a gente pensar, decidir faz a gente tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos. E escolher tomar a vida nas nossas mãos é a escolha de alguém maduro, que não fica terceirizando seus problemas, colocando seus problemas somente no governo, somente no externo, somente no outro, somente na doença, somente no passado, somente na culpa. Escolher ter a vida na nossa mão e escolher o bem é garantia que lá na frente colheremos o bem. O homem maduro precisa entender que toda escolha implica junto dela uma renúncia e uma consequência. Não se pode ter tudo. Você não pode ter tudo. Eu não posso ter tudo. Sempre que quando nós queremos ter tudo, nós acabamos não tendo nada. Sabe como se caça macaco na África? Se enche um pote de guloseima, de bala, alguma coisa, um pote pesado de vidro,
O macaco coloca a mão lá dentro e, como ele quer ter tudo ao mesmo tempo, ele fica com a mão presa, e ele é preso e ele é abatido. Quem quer ter tudo não tem nada. Quem quer ter uma boa vida de casado, mas quer ao mesmo tempo ter uma boa vida de solteiro, não terá nem uma boa vida de casado e nem uma boa vida de solteiro. Quem quer ter uma vida saudável, mas não escolhe abrir mão de algumas coisas, não terá uma vida saudável. Toda escolha implica uma renúncia. Se eu desejo ter um bom relacionamento com os meus filhos, eu preciso escolher isso e abrir mão de outras coisas, abrir mão do tempo às vezes com um amigo, do tempo com o trabalho. Toda escolha implica uma renúncia, e a escolha não é bem feita se nós não renunciamos. Escolher pela metade é melhor não escolher, porque a pessoa pela metade, fragmentada, é uma pessoa que não é boa em nada, e não evolui em nada. Toda escolha implica uma consequência e uma renúncia. Nós estamos hoje num mundo de inconsequentes, no mundo onde o filho playboy anda a alta velocidade, bate o carro, e às vezes o papai não só não pune o filho, como ainda ajuda o filho a se tornar inconsequente. A culpa é sempre dos outros. Estamos num mundo hoje que as pessoas não assumem as suas escolhas e não pagam pelas suas escolhas. Na minha época, quando um professor chamava o pai para conversar, normalmente o errado era o filho. Hoje, quando se chama um aluno para conversar, o errado se torna o professor. Estamos num mundo, uma geração inconsequente, que quer fazer, quer ter o direito de fazer, sem ter o dever de honrar e zelar pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Um mundo esquizofrênico, um mundo que quer escolher, quer fazer o que quer, mas não quer responder por aquilo mesmo que plantou. Precisamos entender que nós devemos perder para ganhar. Perder para ganhar. A Sagrada Escritura diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. E o que isso significa? Significa que eu tenho que ter uma decisão completa na direção daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero me tornar, daquilo que eu quero fazer. Não olhar para trás é honrar as minhas decisões. Porque quem olha para trás está constantemente mudando e não honrando a escolha que mesmo fez. Escolhas erradas, é verdade, podem às vezes até nos levar para um rumo certo. Podemos aprender com as nossas escolhas erradas. Podemos aprender e devemos aprender que muitas vezes as cruzes que nós achamos que Deus nos mandou, foi a gente mesmo que fez. Podemos perceber muitas vezes que a facada que a gente levou nas costas tem a marca na faca das nossas digitais, ou seja, eu dei a faca para a pessoa me apunhalar. Foram fruto das nossas más escolhas. Casamos rápido demais, fizemos o empreendimento sem pensar o suficiente, fomos inconsequentes, andamos em alta velocidade, batemos o carro. Normalmente, as nossas escolhas determinam exatamente quem a gente é e aonde a gente está. Uma vida de responsabilidade é a vida de alguém que entende que está exatamente onde está devido às suas escolhas. E de novo, tomar o rumo da vida nas mãos implica em entender que eu sou responsável por onde eu cheguei. Pelas coisas boas que aconteceram comigo, mas também pelas más. Meu pai veio da extrema pobreza e ele conta uma história que é verídica. Ele conta que uma vez ele foi vender no interior do Paraná e acabou perdendo o ônibus de volta, nessa cidadezinha do interior. E ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Ele não tinha dinheiro para dormir no hotel. E que ele foi dormir na escadaria de uma igreja. E lá na escadaria da igreja, ele conta, isso é sabido nas suas palestras, que ele teve um momento que ele começou a
jogar no ventilador todas as suas angústias, todos os seus traumas, todos os seus medos, as suas raivas. Ele disse que passava um carro zero e ele sentia raiva, porque ele aprendeu que se alguém é rico, ele era pobre porque alguém era rico. E também ali naquele frio, ele lamentava que a sua tabela de preço não tinha o melhor preço, que não tinha vendido nada, que as coisas não davam certo, que as coisas não funcionavam. E ele disse que entrou no momento de xingar, começou a xingar a sua infância, xingou os seus professores, lamentou que veio da pobreza, lamentou que veio da miséria, lamentou que passou fome, lamentou que ele não foi tão bem formado na vida. E diz ele que brigou com todo mundo e até com Deus. E lá pelas 3 da manhã, ele diz que, como que ouviu Deus falando com ele? Daniel, você está certo, você veio da pobreza. Daniel, você está certo, você passou fome. Daniel, você está certo, teus professores não foram os melhores. Daniel, você está certo, o mundo nem sempre é justo. Só uma coisa, Daniel, que você está errando. Você está sempre colocando a culpa no colo dos outros. Está sempre colocando a culpa em terceiros. Nunca você é o culpado, sempre é o outro. Você tem que assumir a vida na sua mão. E conta que ele começou naquele momento, sentou na escadaria e começou a fazer uma lista daquilo que ele precisaria fazer para melhorar de vida. Do preço que ele tinha que pagar para melhorar de vida. E ele pegou um papel nas mãos e começou a fazer uma lista. Voltar a estudar, fazer supletivo, ler bons livros, estar com boas pessoas, cultivar relacionamentos, se inspirar. E lá no finalzinho ele colocou assim: um dia eu vou ter dinheiro sobrando e eu vou fazer uma casa para pessoas que dormem na rua. Outro dia de manhã já, foi pegar o ônibus que voltava para Curitiba. Ele encontra uma senhorinha simples, antes de embarcar. E ela diz assim: o senhor faz um favor para mim? Claro. Meu marido está num hospital chamado Erasto Gettner, com câncer. Eu não tenho dinheiro para pagar passagem para visitar ele. O senhor podia levar uma cartinha para o meu marido? Claro, me dá a carta. Ela disse: bacana, eu dou a carta, só que eu não sei escrever, o senhor pode me ajudar? E ele falou assim: claro, então dite aí. E ela ditou a carta, ele escreveu a carta. Quando ele chega no hospital Erasto Gettner, vai visitar o maridinho da mulher, falou: olha, sua esposa não pôde vir, ela estava doente, ela estava sem dinheiro, sem recurso. Ela disse que ama o Senhor, mas ela mandou uma cartinha para o Senhor. Eu vou deixar a carta aqui para o Senhor e eu estou indo embora. Ele agradeceu, falou assim: Senhor, muito obrigado, só tem um problema. Eu não sei ler. O senhor pode ler para mim? Ele pegou a carta e leu para aquele senhor. E aí ele lembrou da noite que tinha passado, a noite terrível que tinha passado, e disse lá atrás: um dia eu vou montar uma casa para pessoas que dormem na rua. Futuramente, depois que um amigo chamado Everson, trabalhamos no Erasto Gettner e conversamos com ele, essa casa saiu, e a casa existe hoje, chama-se Casa de Maria. Mas eu contei essa história simplesmente, tão simplesmente, para a gente perceber que nós temos que tomar a vida nas nossas mãos. Temos que tomar a vida nas nossas mãos. E perceber o que nós temos escolhido, ou até aquilo que a gente não tem escolhido. Porque não escolher é uma escolha. Se tem uma coisa que nós não fugimos na vida, são as nossas escolhas. Ah, eu opto em não escolher. Eu opto em não fazer nada. Eu opto em não decidir. Pois bem, você já está optando. Você já está optando em ser menos daquilo que Deus quer que você seja. Você e eu já estamos optando, nesse caso, a enterrar os nossos talentos. Nós já estamos optando, nesse caso, a ter uma vida abaixo daquilo que Deus quer que a gente tenha. E Deus, como é maravilhoso, Ele respeita a nossa, a minha e a sua decisão. E respeita a nossa decisão,
porque nos deu a liberdade de escolher. Isso é muito grande. Ninguém vai poder chegar no inferno. Aliás, dizem que ninguém chega no inferno, ninguém é injustiçado, ninguém é condenado injustamente. Não é o Deus que nos levou para lá, foram nossas decisões. Foram as nossas decisões. O livro Deuteronômio 30, 19, lá ainda no Pentateuco, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe, pois, a bênção. Provérbios 22, 3. Provérbios de Salomão, o homem mais sábio da Sagrada Escritura, depois de Jesus. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Porque não temos juízo na nossa cabeça. Porque escolhemos pelas nossas paixões e não pelo nosso coração, não pela nossa razão, não pela nossa vontade, não com o auxílio de Deus. Tomamos más decisões e depois pedimos para Deus honrá-las. Isso que é o pior. Fazemos as coisas sem pensar, fazemos as coisas sem rezar, fazemos as coisas sem colocar um plano de oração e depois as coisas dão errado e pedimos: Senhor, abençoa a minha vida. O Senhor não está me abençoando. Tipo, vem arrumar a caca que eu fiz. E claro que Deus arruma, porque nós também não vemos todas as coisas. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. De Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ele colherá. Na Sagrada Escritura existem pessoas que tomaram boas decisões na vida. Por exemplo, Ruth, a Moabita, que escolheu ir para Israel, seguir a sua parenta, ajudar a sua parenta, indo para Israel, e lá conheceu o homem da sua vida. Casou com Boaz, teve um excelente casamento, por ouvir a voz de Deus. O que dizer também de José do Egito, que teve oportunidades de pegar atalhos, teve oportunidade de ter um caso com a mulher de Potifar, teve oportunidade de fazer coisa errada, que foi vendido como escravo, declarado como morto para os irmãos, uma vida dura e difícil, mas que se manteve íntegro nas suas escolhas, nas suas decisões, escolheu em não pegar um atalho para o sucesso, um atalho onde Deus não estivesse. Às vezes os atalhos nos levam mais rápido, mas só com Deus a gente vai mais longe. Às vezes o atalho nos leva mais rápido, mas só com Deus a gente permanece. Porque não dá para a gente estar edificando a nossa vida em escolhas feitas na areia. E graças à fidelidade de José, ele encontrou, você sabe bem, Gênesis 19, graça diante do faraó. E literalmente, graças às boas escolhas de José do Egito, eu tenho um livro sobre ele, saiu agora na Canção Nova, Deus tem um plano para você. Ele literalmente salvou de fome os seus irmãos, que o jogaram na cisterna. Uma das maiores secas da história. O meu xará Daniel, que eu não chego nem no sandália, Daniel, no exílio da Babilônia, disseram para ele que ele tinha que cultuar o rei pagão de Nabucodonosor, mas ele não cultuou, foi jogado na fornalha, mas foi um homem que escolheu sempre o correto, teve honradez nas suas escolhas, e por isso depois foi agraciado e abençoado. Sempre depois de uma escolha difícil, mas que é certa, nós recebemos alguma recompensa, e isso é muito importante também. Depois de uma decisão boa, nós recebemos a colheita. E a colheita faz a gente olhar para trás e perceber que valeu a pena escolher bem.
Não o bom, valeu a pena escolher bem. Também a Sagrada Escritura está cheia de pessoas, também na nossa vida, poderia falar de várias más escolhas que eu fiz. Estão exemplos de más escolhas. Sansão, por exemplo, que era um juiz, a quem Deus proibiu de ter relacionamento com uma mulher que não fosse do seu povo, e que por desobedecer perdeu não só a sua força, mas como foi cego e morreu. O maior erro que nós temos são os nossos primeiros pais, né, prefigurados ali em Adão e Eva. Adão e Eva não literalmente, né, a igreja não vê Adão e Eva como literalmente um homem e uma mulher, mas uns representantes dos primeiros homens e das primeiras mulheres, representante da primeira criação. E ali eles tiveram uma escolha. Deus falou para eles: vocês podem tocar em tudo no paraíso, menos no conhecimento, na árvore do conhecimento do bem e do mal. E porque fizeram uma má escolha, nós pagamos as consequências até hoje. O pecado original entrou no coração do homem. O que não falar do grande Davi, né? O rei Davi, aquele que venceu Golias com uma pedrada, mas que não venceu a si mesmo, e que adulterou com Betsabá, adulterou com a mulher de Urias, tinha várias esposas, mas escolheu justamente aquela que ele não poderia ter, aquele que não deveria ter. O rei Davi, em consequência disso, você lê na Sagrada Escritura, o filho dele morreu, ele perdeu a graça do Senhor, e só viria a se reconciliar depois que um profeta chamado Natã chegou para ele e fez um paralelo entre as ovelhas. Chegou assim: rei, uma pessoa era pobrezinha, o seu vizinho que tinha 1000 ovelhas não se contentou com as suas 1000 ovelhas e roubou a ovelhinha daquele pobrezinho, o que faremos com ele? E Davi disse que ele seja morto. E Natã com coragem disse: rei, esse é você que tomou a mulher de Urias. E Davi, claro, ele aprende com as suas más escolhas, ele faz um dos salmos mais lindos da história, o Salmo 50, 51, algumas bíblias, pedindo desculpa e dizendo, no Salmo ele faz uma confissão, dizendo: a culpa está sempre diante de mim. A culpa está sempre diante de mim. A melhor escolha que nós podemos fazer é confiar em Deus, porque os seus pensamentos ultrapassam os nossos pensamentos. A sua maneira de pensar não é a nossa, mas é perfeita. Não precisamos sempre entender Deus, mas precisamos escolher confiar em Deus. Por que eu posso dizer que tudo que vem de Deus é bom? Porque eu sei que os meus amigos, por melhores que sejam, eles têm os defeitos, mas eu sei que se eles marcaram de vir comigo no lugar e não vieram, é porque eles têm uma boa explicação para isso. Se Deus marcou algo com você, ou aparentemente você acha que Ele marcou e Ele não apareceu, pode ter certeza que um dia você vai ter uma boa explicação para isso. Escolher confiar em Deus, apesar daquilo que nós enxergamos, é a coisa mais certa a fazer. Porque está baseada não nos nossos sentimentos que vão e voltam, mas na certeza e na fé a respeito daquilo que não se vê, e nas promessas de Deus, que não mudam e que são eternas. Então, nesse final de programa, eu queria que você pensasse, trouxesse a consciência, porque enquanto a gente não traz a consciência, a gente não muda. Como o filho pródigo mudou, ele entrou em si e refletiu, diz a Bíblia. Se nós não entrarmos em nós e não refletirmos, nós não mudamos, nós não melhoramos, nós não nos aperfeiçoamos. Queria que você entrasse agora em si, na sua vida, porque a gente é bom de entrar na vida dos outros, do vizinho, a gente é meio enxerido. Jesus diz: antes de você olhar a trave no olho, o cisco no olho do outro, olhe primeiro a trave no seu olho. Então entrar em si é o que eu tenho escolhido nas pequenas e nas grandes coisas. No meu horário de orar, eu tenho escolhido a Deus, eu tenho escolhido o sono. No meu horário que eu reservei para Ele, eu tenho falhado ou não tenho falhado?
Eu tenho percebido que de pequenas escolhas, grandes coisas são feitas. Eu tenho percebido que grandes catedrais se fazem de tijolo por tijolo, com pequenas coisas, com constância, com a escolha do dia a dia do pedreiro que não para até que a obra se execute. Todo dia a gente precisa escolher. Todo dia é uma luta. Todo dia é vencer a si mesmo. Todo dia é vencer a preguiça. Todo dia é vencer a comodidade. E entender que no meu sim e no meu não as coisas vão sendo construídas. No meu sim, por exemplo, numa academia, eu vou sendo construído fisicamente falando. No meu sim na oração, eu vou sendo construído espiritualmente. No meu sim, uma boa leitura, eu vou melhorando intelectualmente. Tudo isso são escolhas. Tudo isso são escolhas. Queria que você, então, nesse final de programa, pensasse o que você tem escolhido. O como e o quanto você tem escolhido. E mais, se você tem escolhido com a razão, porque escolher a gente escolhe com a razão, ou se você tem escolhido com um coração que às vezes engana. Se você tem escolhido com base no amor, ou você tem escolhido com base nas paixões. O amor nunca engana, as paixões às vezes enganam. Deixar as coisas se assentarem e não escolher pelas paixões faz com que a gente erre menos. Quantos de nós caímos em escolhas erradas pelas nossas paixões? Ganância, lucro fácil, lucro rápido. Parecia bom demais para ser verdade, e na verdade não era verdade mesmo, né? Quando parece bom para ser verdade, normalmente não é verdade mesmo, mas nós, escolhendo pelas nossas paixões, acabamos escolhendo errado. Traga para a sua vida um bom amigo, um bom diretor, um bom conselho, pessoas que têm essa capacidade de dom de conselho, para que cada vez menos a gente erre menos e para que cada vez mais a gente aprenda mais com os erros dos outros, que doem menos, do que com os nossos próprios erros, que doem mais. A bênção e a maldição estão diante de nós. Que a gente, pela graça de Deus, escolha a bênção. Até o próximo programa. Fique com Deus.